nós vamos abordar a introdução à cirurgia virtual guiada. Esse evento nós denominamos de Webinar P3 Dental. O P3 Dental é uma das nossas soluções tecnológicas. Uma das soluções tecnológicas da empresa P3D Med, na qual desenvolvemos tecnologia em virtualização de processos cirúrgicos para a área médica e odontológica. Hoje, vamos concentrar a nossa atenção à nossa solução tecnológica P3 Dental. O objetivo dessa solução tecnológica é oferecer benefícios de planejamento cirúrgico virtual à implantodontia. Vou apresentar a vocês o software, um pouco da nossa história, o nosso trabalho, os benefícios do uso desse programa para a cirurgia virtual guiada. Meu nome é Elias Hoffmann, eu sou responsável técnico da P3D Med. A minha formação é na área das ciências exatas, formação na área da física médica e com mestrado em engenharia elétrica e biomédica, e é uma relação que está intimamente relacionada à questão tecnológica de aplicação na área médica e odontológica. Dentro do nosso cronograma de apresentação, listei alguns itens que nós vamos abordar neste evento. Primeiramente, apresentar a vocês um pouco da nossa história, quem somos, o que fazemos, o que desenvolvemos, o nosso know-how. Vou apresentar as vantagens do uso da tecnologia P3 Dental, que benefícios na prática clínica, na rotina, o cirurgião obterá utilizando uma tecnologia como essa. As vantagens, portanto, da cirurgia virtual guiada para o profissional e para o paciente. Como que nós trabalhamos, que está relacionado ao nosso fluxo de trabalho, e dentro desse contexto do fluxo de trabalho, nós temos dois protocolos, basicamente. Protocolo para os desdentados totais e protocolo para os desdentados parciais. Logo após, vou fazer uma demonstração do software. Por último, apresentarei um caso clínico para que a gente possa finalizar a nossa apresentação. Dúvidas, questões, a gente abre o espaço pós-apresentação para recebermos essas dúvidas e continuarmos esse nosso diálogo. Nesse próximo slide, a gente já inicia mostrando um pouco da nossa história. Quem somos, onde estamos situados, qual que é o nosso know-how. P3 Dental, conforme havia mencionado anteriormente, é uma divisão tecnológica, é um segmento, uma solução tecnológica desenvolvida pela P3D Med. P3 Dental é dedicado ao atendimento do mercado odontológico de forma específica à implantodontia. A P3D Med ela foi fundada em 2008 no Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, também conhecido como Tecnopuc, o Parque Tecnológico da PUC do Rio Grande do Sul. Ainda estamos situados nesse parque tecnológico onde abrigam-se várias outras empresas de tecnologia. De base tecnológica, a P3D Med atua nesse segmento da medicina por imagem, no desenvolvimento de soluções tecnológicas, à virtualização de processos e processos cirúrgicos, há 46 anos através do know-how dos seus fundadores. Esse desenvolvimento permite reinventar o segmento da medicina com o uso cada vez mais avançado dos recursos tecnológicos ligados ao imageamento não invasivo, tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia e entre outras formas de imageamento ligados à área médica e odontológica. Nesse próximo slide, gostaria de trazer a vocês a inovação no mercado da implantodontia através do nosso software P3 Dental. O P3 Dental é um novo conceito de software, um novo conceito no sentido de trazer inovação ao uso do recurso computacional na rotina clínica do implantodontista. O P3 Dental ele é um software no qual você tem condições de visualizar
as imagens tomográficas do seu paciente de uma maneira simples, intuitiva e, ao mesmo tempo, com todas as ferramentas necessárias para o planejamento cirúrgico ao posicionamento dos implantes do paciente, seja nas imagens 2D, assim como na visualização do resultado desse planejamento na visualização tridimensional. O P3 Dental é intuitivo, é simples de usar e estabelece, portanto, uma comunicação muito mais efetiva entre profissional e paciente em relação ao seu plano de tratamento. O profissional tem condições de fazer um estudo preciso, uma análise precisa do caso do paciente, tem condições de fazer o planejamento cirúrgico no ambiente do software e, ao mesmo tempo, mostrar este plano de tratamento ao seu paciente. Estabelece-se, portanto, uma comunicação facilitada cirurgião-paciente. Além desses benefícios de comunicação, o resultado do planejamento cirúrgico realizado no computador, ele pode ser exportado do software através de um simples clique dentro do software. O cirurgião exporta esse planejamento para o nosso servidor, situado na nossa empresa. A gente recebe esse plano de tratamento e confecciona uma guia cirúrgica personalizada ao paciente do cirurgião. Esta guia vai ter um encaixe perfeito sobre mucosa, ou sobre os dentes, ou sobre dentes e mucosa, e proporcionará uma cirurgia precisa, sem a necessidade de retalhos, na qual o cirurgião vai poder executar o seu procedimento com muito mais segurança, previsibilidade e muito mais conforto para o seu paciente. Nesse slide, portanto, gostaria de chamar a atenção, introduzir aos nossos participantes do evento a grande importância do software, o impacto que o programa traz na rotina clínica dos cirurgiões. O P300 é uma inovação nesse mercado. Essa inovação, do ponto de vista de custo, o que vai custar para o cirurgião? O uso do software, nós definimos que o P3 Dental ele tem que ser de livre acesso ao cirurgião. O cirurgião, portanto, ele tem condições de acessar o nosso site, baixar o programa, se cadastrar e usar o programa, carregar a sua tomografia para poder fazer os seus estudos. O cirurgião, ele terá um valor agregado, e esse valor agregado nós vamos enviar esta guia. Quando ele faz o pedido da guia, e daí esta guia, portanto, existe uma tabela de valores associados a essa guia que posteriormente eu vou apresentar a vocês. Mas o uso do programa ele já é facilitado para que o cirurgião possa, portanto, visualizar as imagens tomográficas. Nesse próximo slide, eu listo as vantagens do software P3 Dental. Novamente, reitero aquilo que havia falado, mas é importante sublinharmos alguns pontos que são muito importantes a gente poder visualizar e realmente ver as vantagens do uso desse programa. Primeiro, o software foi plenamente desenvolvido por nós, pela nossa empresa. O software é próprio com suporte técnico no Brasil. Basta o cirurgião entrar em contato com a nossa equipe e a nossa equipe estará preparada para atender e resolver toda e qualquer dúvida que venha a surgir em relação ao uso do programa para os nossos usuários. A interface do software P3 Dental é amigável. O uso do programa é muito simples. Apesar de ser amigável, apesar de ser simples, se surgirem alguma dúvida, a nossa equipe estará preparada para atender e resolver. Possibilita ao profissional realizar e alterar o seu próprio planejamento quantas vezes forem necessárias. Ele pode carregar o seu projeto, carregar as imagens, posicionar os implantes na região anatômica de interesse e pode alterar quantas vezes achar necessário. Pode fazer as medidas anatômicas, simular o posicionamento dos implantes, simular o diâmetro, o comprimento, a angulação desses implantes, a angulação do componente protético. Ele pode fazer um estudo muito mais preciso e ter previsibilidade em relação ao plano de tratamento.
Trabalha diretamente com as imagens DICOM, sem precisar de um conversor. Isso é muito importante, porque DICOM é o formato padrão de arquivos digitais na área da medicina. Esses arquivos digitais podem ser desde tabelas, documentos, assim como as imagens geradas pelos equipamentos. As imagens DICOM são as imagens no formato original e, portanto, as de melhor qualidade oriundas dos equipamentos de tomografia. Nesse caso, de tomografia, pode ser ressonância magnética ou ultrassonografia, por exemplo. Portanto, solicitar imagens DICOM é fundamental ao serviço de radiologia e você pode carregar essas imagens diretamente no software sem necessidade de um conversor. Portanto, você vai ter acesso à imagem de melhor qualidade nesse ambiente de planejamento. Consequentemente, no próximo item, a alta qualidade de imagens vai lhe possibilitar um estudo mais preciso. Nós temos flexibilidade em relação ao uso da tecnologia, em relação à instalação do programa e ao uso do programa nos ambientes distintos, nos sistemas operacionais distintos, os principais do mercado. Apple macOS e Microsoft Windows. O cirurgião ele tem acesso ao programa tanto para o Mac como para o Windows. Não há necessidade de virtualizar um sistema operacional num equipamento para poder usar o programa. Não há necessidade. Se você é usuário Mac, você acessa o nosso site e baixa para o Mac. Se você é usuário Windows, acessa o nosso site e baixa para o software para o Windows. O software, a partir do momento que você tem o planejamento e você tem o estudo, melhora-se a comunicação entre as equipes cirúrgicas e protéticas. Se você tem um ambiente planejado, se você tem as medidas realizadas, se você tem um plano, a distribuição dos implantes ao longo da arcada, os diâmetros, os comprimentos, as angulações dos pilares, quando você abre esse plano de tratamento que você já trabalhou, salvou e vai recuperar esse arquivo e vai visualizar isso no computador de uma maneira mais precisa, a comunicação entre a equipe cirúrgica e a equipe protética ela fica muito mais facilitada, muito mais esclarecedora em relação ao plano de tratamento. Consequentemente, melhora-se o entendimento entre as equipes e pacientes. A documentação do caso, do ponto de vista do planejamento, é precisa. Consequentemente, esses benefícios de planejamento, previsibilidade, melhor escolha de locais onde se tenha uma distribuição óssea favorável, otimização do uso dos espaços ósseos disponíveis, consequentemente, em algumas situações, você acaba evitando enxertias ósseas, justamente por otimizar o uso dos espaços ósseos disponíveis através de um planejamento preciso. Você pode, em algumas situações, evitar o enxerto distribuindo implantes, por exemplo, um protocolo total superior ou um protocolo inferior. Se você conseguir distribuir 4, 5 ou 6 implantes nas regiões ósseas mais favoráveis e podendo transferir esse planejamento virtual através de uma guia cirúrgica, na grande maioria das situações você evita enxerto. Evitando enxerto, na grande maioria das vezes, você acaba conquistando o seu paciente no sentido dele não se submeter a um processo de enxerto na qual nós sabemos as consequências do ponto de vista de tempo de espera, de recuperação, de descolamento do muco periósteo, de ser uma cirurgia mais invasiva e a grande maioria dos pacientes não gosta, ou quem sabe a maioria dos pacientes não gosta desse tipo de procedimento. Novamente, reitero a possibilidade de testar vários planos de tratamento no mesmo caso. Você tem inúmeras possibilidades. Tudo isso através do nosso software P3Denta. Nesse próximo slide, eu cito dois tópicos, vantagens da cirurgia virtual guiada para o profissional e vantagens da cirurgia virtual guiada para o paciente. Desses tópicos que eu comentei, vale ressaltar e vale reforçar 3 em cada um deles. Para o profissional, maior segurança. Maior segurança porque ele está fazendo um estudo, ele está fazendo um planejamento, ele está fazendo uma análise precisa, ele está mentalizando, ele está memorizando, ele está
estudando de uma maneira muito mais aprofundada a distribuição óssea daquela arcada e principalmente a distribuição dos implantes ao longo do arco de interesse. Dos implantes, ou o implante, se for um caso unitário, e assim por diante. Ele vai ter um planejamento cirúrgico protético no mesmo ambiente. Esses benefícios de planejamento, de previsibilidade, fazem com que, unindo-se essas variáveis que a maioria delas estará controlada, aliada a uma cirurgia que na maioria das vezes ela vai ser uma cirurgia flapless, e você vai usar uma guia cirúrgica e não vai haver necessidade do retalho, isso vai reduzir o tempo cirúrgico. A execução ela vai ser rápida, porque você já fez um planejamento. E o planejamento também vai fazer com que você tenha decisões mais assertivas e investindo um tempo menor naquele caso, porque você já vai ter um ambiente que vai lhe proporcionar um estudo muito mais preciso. Consequentemente, a cirurgia será extremamente previsível. Para o paciente, quais as principais vantagens? Uma primeira vantagem nós já podemos salientar, que é o pós-operatório curto. Cirurgia extremamente rápida, cirurgia virtual guiada, principalmente a flapless, é extremamente rápida, confortável para o paciente, menos invasiva, não há necessidade de cortes, descolamento do muco periósteo, não há necessidade dessa invasividade no procedimento cirúrgico, consequentemente o pós-operatório acaba sendo curto. Pós-operatório curto é retorno às atividades num tempo menor, qualidade de vida no sentido de, tendo um pós-operatório curto, retorna às funções normais, mastigatória, retorna ao seu contato social de uma maneira muito mais rápida. São variáveis que são extremamente decisivas em relação à decisão também do paciente, que no caso é um leigo e não conseguiria diferenciar a questão da implantodontia, se é de alta ou de baixa performance. Tendo a cirurgia virtual guiada e o paciente podendo visualizar a opção no qual ele vai ter um pós-operatório longo, não vai ser uma cirurgia desconfortável, vai ser uma cirurgia invasiva, e ele poder visualizar uma opção na qual ele tem um pós-operatório curto e uma cirurgia menos invasiva, existe uma grande probabilidade dele optar pela cirurgia menos invasiva. E o pós-operatório sendo curto, ele podendo retornar às atividades de uma maneira muito mais rápida e com muito mais qualidade. Dentro desse contexto, pessoal, gostaria então de mostrar de que forma a gente trabalha para que vocês possam se beneficiar desses recursos tecnológicos que nós apresentamos ligados ao P3Dental. Então vamos ao nosso próximo slide, que é o nosso fluxo de trabalho. Nesse slide, eu listei todas as etapas necessárias de comunicação entre nós e o cirurgião para que a gente possa realizar, portanto, tanto o planejamento em conjunto com o cirurgião, como a confecção da guia cirúrgica. Nesse slide nós temos o caminho necessário para que isso ocorra. Então observem, vamos fazer a leitura desse slide da esquerda para a direita, aonde nós temos lá na esquerda o primeiro contato do cirurgião com o paciente, o atendimento ao paciente. No atendimento ao paciente é definido o plano de tratamento. O que se pretende para o caso e que tipo de caso é esse? Que tipo de caso é esse? Nós interpretamos de duas maneiras. Ou é um paciente desdentado parcial ou é um desdentado total. Se for um parcial, segue o caminho de cima, como vocês estão vendo ali. Se for um desdentado total, segue o caminho de baixo do nosso fluxograma aqui. Então vamos começar pelo desdentado total, que é justamente a etapa do que eu havia comentado com vocês, que é o preparo do paciente para a realização da tomografia, ou seja, é o protocolo digital para o desdentado total que deve ser seguido. E no próximo slide eu vou explicar aqui de uma maneira mais específica. Então, vamos ao nosso preparo do paciente do desdentado total.
Nessa etapa, vocês já atenderam o paciente vocês já visualizaram e já tem um plano de tratamento para esse paciente. Vamos supor que é um desdentado total superior e foi definido que vai ser realizado um protocolo com 6 implantes em maxila. Então, como proceder? O paciente deve ser encaminhado para a tomografia com alguns itens obrigatórios. Que itens obrigatórios são esses? O primeiro deles é uma guia tomográfica. O que é uma guia tomográfica? Uma guia tomográfica pode ser a prótese que o paciente já usa, ou o que recomendamos, e que é muito importante, que na maioria das vezes seja realizado, é a duplicação do enceramento diagnóstico daquilo que já foi definido para o paciente, do ponto de vista de ajuste de dimensão vertical, o que já foi definido em articulador semiajustável. Então, esse preparo protético, esse plano de tratamento para o desdentado total, dupliquem o enceramento diagnóstico, façam uma nova prótese desse paciente, façam ela totalmente em acrílico. Essa prótese bem adaptada sobre o rebordo, sem nenhum tipo de báscula, sem nenhum tipo de artefato metálico, não pode ter artefato metálico, não pode ter grampo. Façam essa prótese que ela seja totalmente de acrílico. Nessa prótese, é obrigatório a marcação com gutta-percha, ou um material radiopaco. Essa marcação ela deve ser feita no flanco poro-vestibular. Que marcações são essas? Quantas marcações? Façam um sulco com uma broca esférica da ordem de 1 milímetro de profundidade e que essa marcação ela tenha no máximo uns 2 milímetros de diâmetro. Ela pode ser uma marcação esférica. Façam marcações aleatórias ao longo do flanco do vestibular. A gente sempre recomenda no mínimo umas 5 marcações. 2 em cada lado do flanco, distribuídas aleatoriamente, e uma marcação desviada da linha média já é o suficiente. Se vocês quiserem fazer 5, 6 marcações, não tem problema. Qual que é o mínimo? O mínimo é 3, para que a gente possa, ao obter essas marcações e no momento que é feita a tomografia, a gente tem condições de localizar a prótese na imagem. Eu vou explicar isso em mais detalhes, mas a gente sempre recomenda umas 5 marcações. Ok? Cumprida essa etapa, o que deve ser feito adicionalmente? Deve ser feito um registro interoclusal em silicona. Esse registro interoclusal em silicona, para que ele serve? O objetivo desse registro é justamente estabelecer a correta relação oclusal, a correta adaptação dessa prótese em boca quando o paciente estiver realizando o exame, para evitar qualquer tipo de movimentação da prótese, qualquer tipo de báscula. Então, no momento que o paciente oclui esse conjunto na hora do exame, evita-se qualquer tipo de problema em relação à desadaptação da prótese. Então, vamos retomar o que é necessário, qual é o kit necessário para ser enviado com o paciente desdentado total para a realização da tomografia. Então, o primeiro item obrigatório é a guia tomográfica, que nós recomendamos que seja a duplicação do enceramento diagnóstico, ou seja, uma nova prótese totalmente em acrílico, com as marcações de gutta no flanco por vestibular. Marcações de gutta ou marcações radiopacas no flanco por vestibular. E o outro item obrigatório é o nosso registro interoclusal em silicona. Esse registro interoclusal será utilizado para a manutenção da adaptação correta dessa prótese em boca quando da realização do exame. Tendo esses 2 itens, o paciente deve ser encaminhado ao serviço de radiologia. No serviço de radiologia, nós já recomendamos que o cirurgião, na requisição do exame, já informe o serviço de radiologia que esse paciente será submetido a um protocolo de tomografia para cirurgia guiada. O serviço já vai proceder da seguinte forma. Quais que serão as etapas? O paciente primeiro faz a tomografia ocluindo o conjunto prótese e registro.
conforme está evidenciado aqui na imagem, é feita esta tomografia. Após esta tomografia, gera-se um conjunto de imagens dessa tomografia, e essa pasta aqui o pessoal já exporta e envia para nós, uma das pastas. Envia diretamente para a P3 Dental, ou envia para o cirurgião que encaminhará para nós. Logo após essa tomografia, deve ser feita uma tomografia, logo após essa tomografia do paciente, incluindo o conjunto, prótese e registro, deve ser feita uma tomografia somente da prótese. Observem, uma tomografia somente da prótese. Desadaptem a prótese desse registro interoclusal. Façam uma tomografia somente da prótese. O pessoal da radiologia vai posicionar a prótese na mesma orientação que o paciente fez o exame, posiciona no suporte do tomógrafo e faz uma tomo só da prótese. Essa tomo só da prótese gerará também um conjunto de imagens que também será enviado ou para o cirurgião ou diretamente para nós. De posse desses dois conjuntos de imagens, eu vou passar aqui o nosso slide, nós vamos para essa outra etapa aqui, ó, que é a etapa do processamento. Nós vamos processar essas imagens dentro do nosso programa e, ao processar as imagens dentro do nosso programa, nós vamos gerar um pré-planejamento e este pré-planejamento será enviado ao profissional. Esse pré-planejamento, se estabelecermos um contato prévio, o profissional ele pode adiantar já esse processo entrando em contato conosco, ou a nossa equipe já entra em contato para definir um pré-plano. Nós já enviamos, para acelerar o processo, para facilitar o processo, nós já enviamos um planejamento, uma sugestão de planejamento dos implantes de acordo com a disponibilidade óssea do paciente. Este planejamento que é enviado, o cirurgião ele vai abrir no seu computador, na clínica, no seu computador pessoal, aonde ele tiver o P3 Dental instalado, ele pode abrir o seu planejamento. Abre o seu planejamento, define, altera se for necessário, e principalmente nós recomendamos que essa é uma etapa muito importante de estudo e de comunicação. Equipe cirúrgica protética e principalmente é um momento interessante de agendar uma consulta com o paciente e mostrar para ele o plano de tratamento. Vale muito executar essa etapa do processo no sentido de o paciente poder visualizar também o plano de tratamento para a cirurgia guiada. Após essa etapa de definição, de alteração do planejamento recebido, ou de reformulação do planejamento, o cirurgião, através do programa, envia o pedido de cirurgia guiada, o pedido da guia cirúrgica, ou seja, a solicitação da guia, ele envia através do programa, nós recebemos essa solicitação da guia, que é nessa etapa aqui, e ao receber a solicitação da guia, a nossa equipe revisa esse planejamento, até para visualizar se teve algum desvio ou algum implante fora da região anatômica. Se tiver algum tipo de dúvidas ao receber esse planejamento, a gente estabelece um contato final com o cirurgião para esclarecer e, após a definição do planejamento e após esse contato final, a gente dá início à produção da guia e enviamos a guia cirúrgica diretamente ao consultório, diretamente ao endereço solicitado pelo cirurgião. Ao receber a guia, o cirurgião receberá o relatório também estará dentro do programa, e basta ele abrir o software, o relatório estará lá, ele vai revisar e vai executar o procedimento com muito mais segurança, previsibilidade, e o resultado acaba sendo um resultado satisfatório tanto para a equipe cirúrgica protética, bem como para o paciente. Nesse próximo slide, eu mostro aqui, portanto, a interface do software P3 Dental, onde nós temos as imagens as quais havia comentado
em relação à tomografia, às reformatações tomográficas aos cortes axiais, parasagitais, panorâmica e uma visualização 3D. E aqui um exemplo de um planejamento cirúrgico que foi realizado. Gostaria de, nessa oportunidade, apresentar uma breve demonstração do programa. Peço licença aos nossos participantes, eu vou fechar aqui a apresentação e vou compartilhar a minha tela, na qual eu tenho um planejamento para mostrar a vocês. Então, vamos lá. Estamos com o nosso planejamento carregado na tela. E aqui nós temos um exemplo de uma maxila, desdentado total, um protocolo, que nesse caso o cirurgião optou por 8 implantes. Então, observem. Nós temos 4 ambientes de visualização do exame, 4 ambientes de visualização desse volume tomográfico, onde nós temos os cortes axiais, onde eu estou interagindo aqui no canto superior direito da tela. Eu estou movimentando esses cortes para superior e para inferior. Cada janela desta, no canto superior de cada tela, de cada janela, por exemplo, aqui no axial, nós temos o índice do corte que está sendo visualizado. Então, observe, eu parei nesse corte e esse corte é o 17,70. Ou seja, nós temos como localizar em que corte nós estamos, em qual altura nós estamos. Se nós quisermos dar a atenção específica ao corte, eu tenho condições de maximizar a tela e dar atenção específica a esta reformatação. Se eu quiser voltar, basta eu clicar no canto superior direito desta tela axial, retorno ao ambiente no qual eu consigo visualizar as 4 reformatações: axial, parasagital, panorâmica e visualização 3D. Na janela cross, nós temos os cortes parasagitais, os quais já são bem familiares ao público que solicita tomografia para implantes, porque acaba recebendo essas reformatações impressas em filme ou enviadas em PDF por e-mail, por exemplo, e acaba visualizando esse exame de maneira estática. No software, a vantagem é que você, além de ter a qualidade da imagem na tela do seu computador, você tem uma navegação dinâmica. Você tem condições de alterar o espaçamento entre os cortes. Se você não quiser 2 milímetros ou 1 milímetro, você pode diminuir esse espaçamento, se for necessário, para fazer uma navegação muito mais precisa do caso. Às vezes gera-se uma dúvida num espaço mesio-distal entre um implante e outro implante, ou entre um implante e um dente, por exemplo, que no filme eventualmente não seria possível esclarecer, mas que no programa acaba sendo possível. Então, observem que aqui nós temos os cortes e, claro, no ambiente do planejamento, não simplesmente os cortes da tomografia, mas principalmente informações adicionais e fundamentais do planejamento cirúrgico, bem como o contorno da prótese, como vocês podem ver aqui. Esse contorno em verde é o contorno da prótese adaptada sobre o rebordo. Essa informação, além de ser fundamental para o planejamento cirúrgico protético, ela traz algumas informações muito interessantes do ponto de vista de espessura gengival, por exemplo. A gente sabe, portanto, que do contorno da prótese até a cortical óssea, da crista, por exemplo,
temos esse espaço que pode ser medido, assim como eu fiz agora. Eu adicionei uma nova medida e medi diretamente na imagem. E nós temos esse espaço medido que é 1,82 milímetros. Esse espaço entre o contorno da prótese e a crista e a cortical do osso, por dedução, sabemos, portanto, que é uma espessura de gengiva naquele local que foi medido. Essa é uma informação extremamente valiosa do ponto de vista, se quisermos, por exemplo, ter uma previsibilidade do espaço transmucoso, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu medi do contorno da prótese até a plataforma cervical do implante, que é esse objeto que está posicionado nesse corte, e o objeto implante é esse objeto também nesse contorno verde aqui, cujo eixo longitudinal está representado pelo eixo azul, e o número 4 significa que é o quarto implante que foi planejado nesse caso. Esse objeto com contorno amarelo é um objeto que simula o componente protético. Objeto implante, objeto componente protético podem ser alterados do ponto de vista de ângulo, diâmetro e comprimento. Vou mostrar a vocês aqui um exemplo de que eu posso alterar essas características geométricas desses componentes e alterar o posicionamento e angulação desses componentes. Então, observe, eu estou forçando um deslocamento do implante. Eu desloquei ele do osso. Ao deslocar o implante do osso, nessa situação, eu consigo visualizar esse deslocamento em todos os cortes do planejamento. Então, se eu visualizar, por exemplo, na janela axial, eu verifico que esse implante ele foi vestibularizado, foi deslocado o conjunto para vestibular, e eu consigo ver o resultado desse deslocamento em todos os cortes. Estou visualizando esse deslocamento aqui na janela cross, estou visualizando aqui conjunto de planos que estão formando a panorâmica. Eu estou deslocando esses planos tanto para vestibular como para palatino, como vocês podem ver aqui. Todos os cortes são sincronizados e na janela 3D eu consigo visualizar o resultado desse deslocamento que eu fiz. Se eu clicar sobre o eixo longitudinal do implante e arrastar ele novamente para a posição óssea correta, eu também já visualizo esse resultado. Se eu quiser alterar, por exemplo, o diâmetro e o comprimento, eu clico com o botão direito sobre o implante, altero o diâmetro e altero o comprimento. Se eu quiser, por exemplo, um comprimento de 10 milímetros, eu digitei 10, eu atualizei e ele se tornou um implante de 10. Se eu quiser alterar o ângulo desse pilar, botão direito sobre o implante, ajustar ângulo do pilar. Eu posso, por exemplo, colocar uma angulação de 17 graus. Esse caso é um protocolo, não seria o caso, mas apenas para mostrar para vocês que eu posso fazer uma ação desse pilar. E eu posso escolher a direção a qual será feita a rotação. Então, a direção vestibular não, é a direção palatino que eu quero. 17 graus, eu aplico e observem o pilar simulado sobre a plataforma cervical aqui do implante, ele foi angulado 17 graus. E o resultado dessa angulação eu já posso ver diretamente aqui no 3D. Se eu voltar, se eu colocar, por exemplo, 0 graus, eu aplico, eu já corrijo essa angulação aqui na prótese, na visualização tridimensional e a emergência em relação à prótese do paciente. Eu posso, com a ferramenta de rotação que nós temos aqui, movimentação do implante, rotação do implante, eu posso clicar, sempre melhor clicar no ápice do implante, por exemplo, ou na cervical do implante para rotacionar, e eu posso rotacionar esse implante em relação ao centro de rotação, em relação ao eixo desse implante. Eu posso, nesse plano eu estou fazendo uma rotação vestíbulo palatina. Ok? Nesse plano aqui da cross. Se eu for na panorâmica, por exemplo, eu faço uma rotação mesiodistal.
ou disto mesial. E vou ajustando a rotação desse implante em relação à prótese. Posso dar ênfase à janela panorâmica, por exemplo, e fazer o ajuste por esta janela. Não só o ajuste, como a inserção ou a remoção do implante. Esses objetos, 3 objetos vestibularizados e um objeto, eles estão presentes nos kits de cirurgia guiada dos fabricantes, dos diversos fabricantes que tem no mercado. Então basta o profissional escolher o fixador, o diâmetro, o comprimento que ele vai usar, de acordo com o kit que ele tem, posiciona através dessa ferramenta de adicionar transfixador, e depois de adicionar ele pode gerenciar esses transfixadores através dessa ferramenta que tem aqui no software, e interagir com esse fixador, assim como é feita a interação com o implante. Esse objeto verde é o fixador em si, o elemento útil dele, e esse objeto em amarelo é o tubo pelo qual vai passar a broca e depois o fixador para poder ser inserido na guia. O fixador é planejado também de acordo com a disponibilidade óssea, evitando colisão com estruturas anatômicas nobres. Por exemplo, observem que aqui é um caso que cuidou-se que o fixador não atingisse o canal nasopalatino nem transpassasse o assoalho do palato. O fixador estará contido na estrutura óssea conforme o planejamento que está aqui. Num caso de desdentado total, o uso de fixador ele é obrigatório. Caso contrário, a guia não vai ficar estável e não tem-se como fazer uma cirurgia adequada, cuja proposta é a cirurgia guiada com previsibilidade. Então, o uso do fixador ele acaba sendo obrigatório no desdentado total. E os fixadores, por sua vez, vêm nos kits de cirurgia guiada. Vamos ao 3D para finalizar a nossa demonstração do programa, onde nós temos o resultado aqui de toda a qualidade da nossa imagem, do nosso planejamento que foi feito, e nesse ambiente a gente tem condições de visualizar a estrutura óssea. Eu posso priorizar o osso, por exemplo, conforme a gente está visualizando aqui. Observem que a qualidade dessa imagem que nós temos, da reconstrução do 3D, nós temos toda a topografia da arcada de interesse, os acidentes ósseos, as reabsorções, os forames, o osso disponível, algumas cervicais dos implantes que estão expostas aqui, que a gente pode corrigir. Então é um refinamento do planejamento que a gente tem condições de fazer no computador, que não teria condições de fazer se não tivéssemos uma ferramenta como essa. E aqui nós estamos os implantes distribuídos em relação à arcada. É como se o cirurgião estivesse vendo os implantes já instalados com um retalho do muco periósteo, com descolamento do muco periósteo. Ele está vendo aqui o osso do paciente, com a vantagem de que o implante está instalado, mas ele pode alterar esse posicionamento e redistribuir os implantes em relação ao osso e em relação à prótese, conforme a gente está vendo aqui. As emergências dos implantes em relação à prótese. E isso é fundamental. Um planejamento de implantes, e nós sabemos que a questão da prótese ela é fundamental. É o que vai determinar o sucesso desse trabalho e, obviamente, a disponibilidade óssea, mas a questão protética, a questão biomecânica são fatores essenciais na implantodontia. Ok, pessoal? Então, observem, são ferramentas muito simples de serem usadas, o programa é muito acessível, muito intuitivo e acaba sendo uma ferramenta, um recurso muito interessante de ser utilizado para a comunicação entre equipe cirúrgica, protética e pacientes. E é uma etapa também dentro do próprio programa
onde, em caso de dúvidas, alguma dificuldade na ferramenta, a gente tem uma equipe preparada para atender. Vamos supor que o nosso planejamento esteja concluído. Faltou a nossa última etapa, que é a visualização do relatório. Então, nessa etapa relatório, como que eu acessei o relatório? Tem o planejamento e aqui nós temos o relatório no canto esquerdo da tela. Nessa etapa relatório, nós temos que escolher o kit que vai ser usado. Então, aqui nós temos uma lista dos kits de cirurgia guiada, pelo menos os principais kits de cirurgia guiada que existem no mundo hoje em dia, que estão disponíveis no mercado nacional e internacional. Então, o cirurgião ele escolhe o kit que ele tem no consultório dele e nos informa aqui. Por exemplo, se não tiver o kit aqui, ele vai clicar em outro e esse outro ele vai nos informar no formulário do pedido. Aqui no relatório tem uma tabela com os implantes que foram posicionados e os implantes planejados e os fixadores. E aqui também o que acontece? No planejamento existe esse alerta, no qual ele muda de cor, ele fica vermelho, que é um alerta de proximidade. Não significa colisão, mas é uma proximidade. Esse alerta ele ocorre quando algumas estruturas, alguns objetos, que no caso são implantes ou fixadores, eles estão em algum momento, em alguma parte da superfície, estão a uma distância inferior a 2 milímetros. O software já dispara esse alerta até para mostrar para o cirurgião. Nesse caso, se ele quiser prosseguir, viu que não tem colisão, viu que é uma proximidade que pode ser tolerada, ele vem no relatório e ele ignora essa etapa. Ele ignora que seria um problema. Ele está ciente daquela proximidade, mas do ponto de vista clínico não será um problema nesse caso. Então ele ignora e habilita-se então a conclusão do relatório. Na conclusão do relatório ele preenche aqui com os dados a finalização do planejamento e a solicitação da guia. Tendo a finalização do planejamento e a solicitação da guia, ele nos informa e, após informar o planejamento que foi enviado, ele informa o local de entrega, a data da cirurgia e nos envia o pedido. Ok? Então, após enviar o pedido, nós recebemos em nosso servidor e iniciamos a nossa revisão. Finalizo aqui a nossa demonstração e vamos voltar lá para a nossa apresentação. Vamos lá. Vamos dar continuidade, portanto, ao nosso andamento do nosso fluxo de trabalho. Eu mostrei para vocês aqui um exemplo do desdentado total. Ok? Após o desdentado total, pessoal, voltando lá ao nosso fluxo de trabalho, nós temos que resolver o caso do desdentado parcial. Como que seria? Para o desdentado parcial, o paciente ele deve ser encaminhado ao serviço de diagnóstico por imagem e deve ser realizada uma tomografia desse paciente, assim como já é de costume a solicitação da tomografia para a implantodontia, só que com algumas peculiaridades, algumas particularidades. O que nós recomendamos? Que essa tomografia, que o paciente faça sem estar em oclusão. Então é importante salientar na requisição do exame que essa tomografia seja realizada com o paciente não estando em oclusão. Além disso, é recomendável que seja utilizado um afastador labial, para que a arcada fique bem evidente, para que não tenha nenhum tipo de contato da bochecha, das partes moles com os dentes. Que a arcada e os dentes fiquem bem em evidência
na realização, na aquisição do exame. Cumprindo essa etapa, faz-se, portanto, o exame. Esse exame tomográfico gera um conjunto de imagens, que aqui nós estamos vendo, novamente, as imagens DICOM, e essas imagens DICOM são enviadas para a nossa empresa, para que a gente possa gerar o processamento, ou enviado para o cirurgião recebe e encaminha para nós. Esse é o primeiro requisito. O outro requisito necessário, a gente precisa de uma referência protética do paciente. Que referência protética é esta? Nós recomendamos, inicialmente, que nos seja enviado um modelo de gesso desse paciente e que, de preferência, esse modelo de gesso ele possua um enceramento diagnóstico. Um enceramento no qual a gente possa remover também para poder fazer a digitalização desse modelo no nosso scanner de bancada, nosso scanner 3D de modelo de gesso. Nós escanearemos este modelo com a referência protética, com esse enceramento diagnóstico, removeremos esse enceramento do modelo e escanearemos sem o enceramento. Dessa maneira, nós teremos tanto a informação protética da superfície desse modelo, a gente vai ter essa informação tridimensional. Por exemplo, o modelo de maxila, a gente vai ter toda a topografia palatina, a topografia dentária e a topografia da referência protética. Removendo o enceramento e escaneando o modelo novamente, nós teremos essas topografias e a topografia do tecido gengival residual daquele caso, da região edêntula daquele paciente. Isso é muito importante, essas informações, tanto protética como da região edêntula, principalmente para o desenvolvimento, a confecção dessa guia, que ela poderá ser dento suportada ou dento muco suportada, e no planejamento nós teremos condições de ter previsibilidade da espessura gengival residual e principalmente a medida do espaço transmucosal desse paciente. Então são informações importantes que a gente acaba obtendo desde que o cirurgião nos envie o modelo. Envie o modelo com o enceramento. Enviando o modelo com enceramento e enviando a tomografia, de que forma nós procederemos? Nós processaremos essas imagens, escanearemos o modelo e agregaremos esse modelo digital tridimensional ao planejamento no software. Agregando essas informações no ambiente do planejamento do software, novamente, montamos esse arquivo no P3Dental, fazemos o pré-planejamento e temos aquelas informações que foram mostradas na nossa demonstração do programa que eu fiz anteriormente. O modelo nós recomendamos inicialmente. Se o cirurgião não quiser enviar o modelo, ele tem mais duas opções. A segunda opção seria enviar o arquivo escaneado do modelo. Se ele tiver acesso a um scanner intraoral, por exemplo, ele pode fazer o escaneamento intraoral e enviar o arquivo STL do escaneamento intraoral e envia para nós, assim como ele está enviando as imagens, ele envia para nós esse arquivo e não há necessidade de enviar o escaneamento, não há necessidade de enviar o modelo físico. De preferência, se ele puder ter alguma referência protética virtual nesse ambiente do software, se ele puder mandar também, melhor do ponto de vista de que ele já escolheu qual enceramento ou qual referência protética ele está pretendendo para o caso. Caso contrário, em algumas situações, a gente tem condições de agregar um enceramento virtual, através de um banco de coroas dentárias que nós temos, nós inserimos uma sugestão de enceramento. Novamente, o que é recomendável é que este modelo com enceramento diagnóstico seja aquele modelo já oriundo a partir da oclusão ajustada ou da oclusão estudada num articulador semi-ajustável, e o enceramento e o tamanho de coroa, tudo que foi pretendido para o caso já está definido naquele enceramento. Então, o grande valor aí dessa etapa é justamente o cirurgião nos passar essa informação que ele pretende para o caso, aquilo que ele já ajustou em laboratório, nos manda, a gente escaneia e traz isso para o ambiente do software, e o planejamento cirúrgico vai ser em função dessa definição prévia, que é muito importante do ponto de vista da relação oclusal correta do paciente. Por isso que nós recomendamos o modelo e também
por fim, a questão da adaptação da guia cirúrgica. A gente já manda a guia adaptada sobre aquele modelo que ele nos mandou, e, portanto, ele vai visualizar a adaptação da guia e já vai esterilizar essa guia quando receber. Esterilização química, isso eu vou comentar um pouco mais à frente, e já vai executar o seu procedimento de uma maneira muito tranquila e tendo a consciência de que ele fez um planejamento com base naquele estudo de laboratório no qual ele já fez. E a terceira opção seria, ao invés de mandar o modelo físico ou mandar o arquivo STL do escaneamento intraoral, seria fazer uma tomografia da moldagem em silicona desse paciente. Ou seja, ao invés de fazer um invase de gesso na moldagem, e essa moldagem, obviamente, ela tem que estar numa moldeira plástica quando se fizer o exame, no momento que ele faz a tomografia dessa moldagem em moldeira plástica, no computador a gente tem condições de fazer, a moldagem nos gera uma informação negativa do registro da mordida, no computador a gente tem condições de gerar uma informação positiva dessa estrutura que foi feita a tomografia e, portanto, a gente tem como gerar um modelo virtual a partir da tomografia da moldagem. Novamente, se for fazer tomografia da moldagem, também é importante ter uma referência protética. Fazer, portanto, duas moldagens. Uma moldagem do paciente sem a referência protética, sem uma PPR, por exemplo, tendo a informação do tecido gengival residual, dos dentes remanescentes, e uma tomografia e uma moldagem, daí sim, do paciente com a referência protética com a PPR, por exemplo. Tendo essas duas moldagens, posicionam-se essas duas moldagens no equipamento, faça uma tomografia e envia para nós também a tomografia do paciente e a tomografia dessas moldagens, que nós agregaremos essas informações no ambiente do software. Voltando aqui, portanto, ao nosso fluxo de trabalho, a gente já cumpriu a nossa etapa aqui para o desdentado total, conforme nós visualizamos anteriormente, e aqui para o nosso desdentado parcial, nós cumprimos a etapa do nosso protocolo tomográfico. Tomografia do paciente, sem contato interdental, desse paciente desdentado parcial, e o envio para nós desse modelo de gesso com enceramento, que é a primeira recomendação que a gente faz, e o cirurgião tem aquelas outras opções que eu havia comentado. Após recebermos essas informações, seja do centro de radiologia, aqui no caso o modelo o cirurgião nos envia diretamente, e as imagens, se receber do centro de radiologia, ele nos encaminha também o link para o download dessa pasta. Nós iniciamos o processamento, geramos o arquivo E3Dental com a sugestão de planejamento e enviamos para a avaliação. E essa avaliação, ele vai ter total liberdade de abrir esse planejamento no seu computador, seja da clínica, seja o computador pessoal, mostrará esse planejamento, que é muito importante ter essa possibilidade de mostrar o planejamento ao seu paciente, definir o plano de tratamento, isso é muito importante, e também a definição com a equipe cirúrgica e equipe protética. Definindo o caso, envio o pedido pelo software, recebemos em nossa central de processamento, em nosso servidor, revisamos sempre os pedidos que recebemos. Em caso de alguma dúvida, a gente entra em contato com o profissional, definimos aqui o caso, iniciamos a produção da guia e enviamos a guia ao consultório. Retomando aqui a questão da guia ao receber no consultório, essa guia ela não pode ser submetida a um processo térmico, jamais. Ela não pode ser autoclavada. O processo de desinfecção ou esterilização tem que ser feito de maneira química. Em geral, a grande maioria, e a literatura vem nos mostrando que o pessoal acaba usando clorexidina 0,2% num intervalo de tempo de 6 a 12 horas, quanto maior a concentração, menor o tempo. Ou, se for usar procedimentos de esterilização, utiliza ácido peracético ou óxido de etileno, mas daí seria algo menos acessível. Mas, em geral, o pessoal acaba usando clorexidina 0,2%, faz a desinfecção dessa guia e inicia esse procedimento cirúrgico. Aqui, no caso, um exemplo de uma guia de um caso unitário, uma cirurgia de um caso unitário acaba sendo uma cirurgia de 10 minutos, por exemplo.
Em algumas situações o paciente até pergunta se a cirurgia ocorreu efetivamente, porque acaba sendo tão rápido o procedimento, minimamente invasivo, que o paciente às vezes duvida de que realmente o implante já foi instalado. Às vezes tem que ser feito um raio-x periapical, ser feita uma radiografia imediatamente após para mostrar que realmente o implante foi posicionado. Porque a cirurgia acaba sendo muito rápida e, obviamente, com a vantagem do planejamento na posição correta, onde tem que ser implantado o implante de acordo com a emergência protética e a referência que foi nos enviada com a referência do enceramento diagnóstico. Aqui nós temos a interface do programa com um exemplo de um desdentado parcial. Aqui no caso, a ausência do elemento 16, um preparo de enxerto prévio já que foi feito, e o posicionamento melhor desse implante, até a definição do diâmetro, porque tem um osso, bastante osso disponível, por sinal, aqui nessa situação. Só que ao mesmo tempo ter a referência protética, aqui como nós temos. Esse aqui é um caso que também foi posicionado um enceramento virtual, com base no elemento 26, foi espelhado computacionalmente, posicionado entre o elemento 15 e o elemento 17, e o posicionamento do implante foi otimizado em relação à emergência protética. Portanto, uma cirurgia previsível, uma cirurgia rápida, com muito mais segurança e muito mais conforto para o paciente. Nesse slide, eu mostro um exemplo de uma das guias que nós fazemos, por exemplo, e de um dos materiais que nós temos. Esse material dessa guia, nesse caso é o ABS, mas nós temos guias em resina acrílica. O que acaba mudando é o processo de produção da guia, a técnica de impressão 3D. Nós temos duas tecnologias de manufatura aditiva, uma por modelagem por fusão e deposição de material, que é a FDM, na qual nós acabamos gerando esse plástico de uma resistência mecânica extremamente ótima. E nós temos aqui um exemplo de uma guia feita pela nossa empresa. O que é importante observar nessa guia, que ela é justamente a cópia da prótese do paciente. A cópia da prótese do paciente, obviamente com as referências de entrada dos componentes dos instrumentais cirúrgicos, de acordo com o planejamento cirúrgico virtual que foi realizado. Sendo a cópia daquela prótese do paciente, portanto, ela vai ter a mesma adaptação que a prótese do paciente tinha. Portanto, se a prótese do paciente estiver bem adaptada, consequentemente a guia estará bem adaptada. O resultado dessa guia prototipada, aqui nós temos o resultado do planejamento, as emergências dos implantes que foram definidas no ambiente do P3 Dental, as emergências aqui dos fixadores, e as entradas, por sua vez, das fresas, que serão realizadas nesses cilindros aqui, que vocês podem ver. E aqui, na região dos implantes, 6 implantes distribuídos na região anterior e 2 implantes na região posterior, para evitar o cantilever, aproveitando-se o osso disponível mais para a região posterior, sendo que nós tínhamos uma região de pneumatização entre esses 2 implantes mais distais aqui do primeiro conjunto dos implantes anteriores. Esse espaço justamente não se tinha altura óssea e foi-se utilizado, portanto, as regiões posteriores para evitar o cantilever. Esses acessos por palatino, esses acessos podem servir, são acessos que vão dar um auxílio, um apoio ao cirurgião do ponto de vista da visualização e principalmente do ponto de vista do processo anestésico complementar, se for necessário, que na cirurgia guiada a carga anestésica acaba sendo muito reduzida, e a questão da refrigeração complementar, se for necessário refrigerar tanto por vestibular como por palatino, também tem condições de ser feita uma refrigeração complementar. A refrigeração das brocas é questão fundamental, é condição necessária, e esses acessos por palatino e por vestibular ajudam também a ampliar
esse canal de refrigeração do local a ser executado o processo cirúrgico. Tendo em vista essas considerações, vamos apresentar então um caso clínico referente a esta guia. Este caso, ele foi planejado considerando-se implantes de uma empresa do nosso mercado nacional, que é a DSP Biomedical. Essa empresa ela tem um kit de cirurgia guiada, que é o Fit Guide, e no planejamento do P3 Dental, o cirurgião ele planejou os implantes de acordo com o fabricante que ele escolheu e nos informou que ele utilizaria este kit de cirurgia guiada. Portanto, nós confeccionamos a guia compatível com o sistema escolhido pelo cirurgião. Ele tem liberdade de escolher o sistema que ele tiver, basta nos informar pelo programa que nós vamos fazer a guia compatível com o sistema que ele utilizará. Nessas imagens, nós começamos a leitura aqui, a sequência do caso clínico, da primeira imagem, da primeira linha, da esquerda para a direita. Então, inicialmente o rebordo a ser operado. Após o processo anestésico, o encaixe da guia em boca, posicionamento dessa guia sobre o rebordo e as perfurações para a fixação, conforme vocês podem visualizar aqui. Então, está sendo feita a perfuração e essa perfuração é feita com uma fresa que vem no kit, que é a fresa específica para o fixador. Ela é uma fresa de 1,3 milímetros de diâmetro, 20 milímetros de comprimento, e a fresagem ela tem que ser feita até o stop desta fresa. Por quê? Porque o planejamento do fixador já foi feito no ambiente do software e já está previsto a inserção dessa fresa até o seu respectivo stop. Fresa-se com essa broca de 1,3 e logo após a fresagem, são instalados os pinos de fixação. Esses pinos de fixação, eles são pinos que não têm rosca. Esses pinos, eles têm um diâmetro de 1,5 milímetros. Eles têm um comprimento de 20, para passar por essa anilha, por esse tubo aqui, e ter o comprimento útil disponível. Essa anilha, esse tubo, ele tem 8 milímetros de comprimento. Ao inserir o tubo, ao inserir o pino de fixação através do tubo, 8 milímetros ficam dentro do tubo, até o stop, e 12 milímetros são, digamos, o comprimento disponível, o comprimento útil desse pino, no qual entrará, transpassará mucosa e estrutura óssea conforme o planejamento. Como a fresa é 1,3 e o pino é 1,5, esse pino, muito semelhante a um alfinete, por exemplo, quando você insere no osso, ele tem um bom travamento. O cirurgião tem como perceber isso, no momento que ele pressiona o pino, acaba firmando muito bem a guia sobre a arcada. Recomendamos sempre, no mínimo, 3 pinos por vestibular, para ter uma estabilidade no plano, para evitar qualquer tipo de deslocamento mésio-distal no plano oclusal. E também recomendamos, sempre que possível, um pino no palato para evitar qualquer tipo de báscula, e a guia fica bem estável sobre o rebordo, para que o processo cirúrgico seja realizado. Cumprida essa etapa de fixação, é iniciada, portanto, as perfurações. Então, a sequência de perfurações, cada fabricante tem, digamos, o seu manual de sequência de perfurações e quais brocas são recomendadas. Nesse caso, a primeira broca que o fabricante recomenda é utilizar o guia de fresa, obviamente, sempre você encaixa o guia de fresa na guia cirúrgica, e a primeira broca a ser utilizada é a broca lança. É a broca que você vai marcar a entrada das outras brocas no osso. Essa broca lança ajuda, portanto, na primeira marcação do osso, e você fresa com essa broca lança, vai até a profundidade de acordo com o planejamento, e ela tem a marcação da profundidade na própria broca. Terminadas as perfurações com a broca lança, etapa por etapa, conforme vocês podem ver aqui, as marcações já feitas e as perfurações realizadas. Terminada essa etapa, a próxima broca é a broca de 2 milímetros.
Após o uso da broca de 2 mm, a broca cilíndrica de 2 mm, e o atingimento da profundidade conforme o planejamento, de acordo com o implante na posição, obviamente. Então, se for um implante 13,5 por 11,5, você perfura até a marcação de 11,5 da broca. A própria broca, é importante salientar, na cirurgia guiada as brocas são mais compridas, justamente para compensar esse espaço na qual a broca tem que passar, que é o guia de broca, a altura da guia, passar a mucosa e atingir a região do osso. Em geral, essas brocas elas são 11 milímetros mais compridas. O cirurgião não precisa se preocupar em medir na broca onde que ele vai ter que atingir. Basta ele simplesmente visualizar a marcação da broca que já está compensada, as marcações já estão compensando esse ajuste de altura. Então basta ele seguir, e no próprio kit já vem uma legenda específica para isso, de acordo com cada marcação tem uma profundidade específica, então basta ele visualizar que, por exemplo, na anilha número 2, que na nossa guia já vem marcada ali de acordo com a distribuição dos implantes no planejamento, ele sabe que aquele é um implante de 3,5 por 11,5. Bom, sabendo isso, eu vou até a marcação de 11,5, perfuro até a profundidade correspondente à marcação de 11,5. E a perfuração acaba sendo muito tranquila porque você tem o guia de broca. Então você tem o controle de angulação e o controle da profundidade vai se dar até o atingimento dessa marcação. Após a sequência de perfurações recomendadas de acordo com os implantes planejados, inicia-se a etapa de instalação do implante, utilizando-se, portanto, o guia de implante. O guia de implante é posicionado sobre a guia. Então, observe, aqui nós temos um guia de implante que é encaixado naquele tubo da guia, que nós chamamos de anilha. Esse guia de implante é encaixado e esse aqui é um implante 3,5. Observe, então tem o guia de implante 3,5. Você encaixa e passa o implante 3,5 através dele. Novamente, a chave de instalação do implante também é mais comprida para que o implante passe esse espaço da anilha, da chave, passe o espaço transmucosal e atinja a região do osso conforme o planejamento. Atingindo-se a marca de instalação do implante conforme a chave, vocês podem ver aqui o resultado preciso aqui através da chave, a gente tem como visualizar o implante instalado. O próprio kit ele tem estabilizadores de guia, a cada implante que é instalado recomenda-se o uso desse estabilizador de guia, que é um componente que você parafusa apenas para manter a estabilidade da guia, para quando você estiver aplicando torque, no momento da instalação do implante de um dos lados da arcada, evite qualquer tipo de báscula. Você estabilizou a guia naquele local até que você cumpra todas as etapas de instalação de todos os implantes para evitar qualquer tipo de deslocamento. Feito isso, você remove, obviamente, esses estabilizadores de guia, remove os pinos de fixação, remove a guia da arcada do paciente e o resultado nós temos imediatamente aqui, ó, na próxima foto, onde nós visualizamos os implantes instalados, já com os transmucosos aqui, já com os componentes já instalados. E o resultado desse processo cirúrgico vocês acabam vendo aqui: mínimo edema, mínimo trauma, não há necessidade de retalho, não há necessidade de descolamento do muco periósteo, uma cirurgia rápida, precisa, segura e extremamente confortável, pós-operatório extremamente curto para o paciente. É muito interessante porque você acaba abrindo um leque, não só do ponto de vista de qualidade do trabalho cirúrgico protético, mas também um leque de opções para atendimento a pacientes que requerem cuidados clínicos específicos, pacientes que eventualmente não poderiam fazer uma cirurgia invasiva, poderiam fazer uma cirurgia guiada, por exemplo, por ser minimamente invasiva. Você recuperaria qualidade de vida a pacientes mais idosos, por exemplo, ou pacientes com algum tipo de problema crônico que não seria recomendado uma cirurgia extremamente invasiva. Com a cirurgia guiada você acaba tendo essa possibilidade. E daí o resultado radiográfico imediatamente após, você tem condições de visualizar a distribuição dos implantes na arcada
e as angulações respeitadas de acordo com o planejamento, algo que a mão livre seria extremamente difícil ou, quem sabe, até impossível de você conseguir replicar. Que com a cirurgia guiada acaba sendo muito mais fácil, muito mais rápido. Então, observem os benefícios que nós temos da cirurgia guiada, do planejamento cirúrgico. Isso é extremamente importante, o cirurgião ter acesso a esse tipo de recurso tecnológico. Dito isso, pessoal, eu gostaria de agradecer por hoje a atenção de todos. Nossa equipe está sempre à disposição. Entre em contato conosco, receberemos toda e qualquer dúvida, a gente fica à disposição para esclarecimento. Acessem o nosso site, consumam o nosso conteúdo. Convido vocês a acessarem as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, facebook.com/p3dental, @p3dental no Instagram. Recomendo a todos visitarem o nosso site e visitarem o nosso blog, p3dmed.com/blog, e nesse ambiente, nesse espaço, existem casos que publicamos e, principalmente, fiquem à vontade em, ao realizarem os seus casos, compartilharem em nosso blog, consumirem conteúdo e, ao mesmo tempo, disponibilizarem o conteúdo nesse blog. E lá vocês vão visualizar que nesse blog tem muitos trabalhos, que muitos cirurgiões que utilizaram a nossa tecnologia, compartilharam o conteúdo e publicaram na nossa página. Muito obrigado pela atenção de todos. Em breve, novos temas para o nosso webinar P3 Dental. Até mais. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.